momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Nós entramos em Tua presença, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, e de todo o universo, em o nome glorioso do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meu Pai querido, venha o Teu reino. Venha o Teu reino agora, nos corações daqueles que ouvem e participam conosco desta oração. Venha o Teu reino nestas vidas, para que então se faça a Tua vontade. O Senhor sabe que é impossível que o Teu reino venha, ou melhor, que a Tua vontade seja feita em toda a sua plenitude, sem antes vir o Teu reino. Eu lembro que quando o Teu reino estava longe de mim, eu fazia a minha vontade. Não conseguia fazer a Tua. Mas quando o Senhor Jesus começou a reinar dentro de mim, o Teu Santo Espírito, meu Pai, me dirigiu e me ensinou os Teus caminhos e me conduziu à Tua vontade. Ó, meu Pai querido, mas nem sempre eu fiz a Tua vontade. Muitas vezes eu insisti com a minha, porque era imaturo, era muito jovem na fé. Mas hoje, meu Senhor, este desejo domina o meu ser. E Tu sabes disso. Que a Tua vontade seja feita soberanamente na minha vida. E na vida de todos os que Te almejam servir. Meu Pai, venha o Teu reino na vida desta criatura que me ouve agora. Venha, Senhor, reinar dentro do seu ser, do seu coração, para que ela possa proceder à Tua vontade. E então, o Senhor ser glorificado na vida dela. Ah, meu Pai, muitos pensam que, pelo fato de erguerem as mãos para os céus e dizer: eu Te louvo e Te agradeço, eu bendigo o Teu santo nome, já é suficiente para Te agradar, Te adorar. Mas o Senhor disse:
que está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De fato, na prática. E nada mais glorifica o teu nome do que quando o teu reino é implantado no coração das criaturas aflitas, sedentas, humildes, as pessoas que têm sede, fome de justiça, porque a verdadeira justiça só é feita quando o Senhor domina, reina dentro de nós. Então eu peço, Espírito Santo, venha conduzir este povo, esta criatura, à plenitude da tua vontade. Porque a tua vontade, meu Pai, te agrada de forma perfeita. E quando nós fazemos a tua vontade e te agradamos, naturalmente o Senhor satisfaz os desejos do nosso coração. Que maravilha! E então há uma sintonia perfeita, há uma comunhão íntima entre nós. Bendito seja o teu nome, meu Pai, porque mesmo a despeito de tantas lutas, dissabores, problemas, injustiças, perseguições, difamações, mesmo em meio a este mundo sujo, imundo, o Senhor, o Todo-Poderoso, de forma gloriosa, compassiva e permanente, conduz aqueles que desejem e almejam te seguir e te servir com suas vidas, fazendo a tua vontade, meu Pai. Então eu te peço, envolva este povo, estas criaturas, e faça acontecer a gloriosa manifestação do teu Espírito. Venha, Espírito Santo, fazer a tua vontade na vida dos que querem mesmo, especialmente daqueles que dizem: meu Pai, todas as vezes que eu fiz a minha vontade, eu me dei mal, eu sofri horrores, mas agora eu aprendi. Eu não quero mais fazer a minha vontade, mas a tua vontade seja feita em minha vida. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os que querem, creem, dizem amém e graças a Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas e sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Sei
eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu 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 me sondas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me amas. Graças a Deus, a gente sabe que o Senhor nos ama. Você sabe que o Senhor Jesus te ama, amiga e amigo ouvinte, mas isso não resolve. Ou resolve? Porque imagine você, ainda que saibamos que Ele nos ama, se nós não o amamos também, não adianta nada. Não adianta nada. Ou adianta? Nada. Porque na prática isso é muito bonito. Né? De cantar, é muito bonito sentir. Ó Senhor, eu sei que tu me amas, mas resta saber se nós o amamos. Porque quando nós o amamos, nós fazemos a vontade dele. Nós realizamos o que ele quer que seja realizado. Nós deixamos as nossas vontades de lado e partimos para fazer a vontade dele, independentemente de sentir ou não sentir vontade, não é? Independentemente de sentir ou não. Não importa. O que adianta a pessoa saber que Deus ama e continuar sofrendo, vivendo uma vida sujeita à vontade de Satanás? Não é? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu creio assim, a minha fé é dessa forma. Deus me ama, eu sei que Ele me ama. Ele acredita em mim. Só que, se eu não creio nele,
se eu não amo, se eu não pratico a sua vontade, se eu não faço a minha parte, o que adianta saber que ele me ama? Não adianta nada. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não se iluda. Não se iluda com as conversas moles, conversa fiada, com as lorotas teológicas desse mundo. Ah, Jesus me ama, Jesus me ama. Eu sei que Jesus me ama, mas não, se eu não o amar, não tem negócio, não tem acordo. Ou tem? Ou tem? Eu pergunto a você. Pergunte a si próprio agora, nesse momento. Você sabe que Jesus o ama, não é verdade? Muito bem. Mas você o tem amado? Aí você, não, eu amo. Você ama quando está diante do altar, adorando, louvando, numa boa. Mas quando você está do lado de fora do altar e fazendo o que a sua carne deseja, você está amando de verdade? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. A Bíblia ensina que o amor tudo sofre. Tudo sofre. Tudo espera. E jamais acaba. Então, quando a pessoa ama a Deus, sofre por Ele. Paga o preço da crença nele. Quantas são as pessoas que foram provadas na fé, e todos somos provados, isso não tem a menor dúvida. Nós somos provados, seremos provados, porque uma vez a nossa fé provada e aprovada, então isso glorifica a Deus, exalta a Deus, porque nós participamos dos sofrimentos da fé no Senhor Jesus. Por causa dessa fé está alicerçada na rocha, que nada absolutamente pode remover essa fé do nosso interior, por conta dessa inabalável fé que há dentro de nós, que já foi provada e aprovada. Então você que me ouve neste momento aí e fica dizendo, puxa vida, eu tenho servido a Jesus tantos anos e a minha vida é um caos. Não pode ser um caos. Não pode ser um caos. Ela é um caos por suas próprias fraquezas, suas más escolhas. Porque Jesus disse, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Está escrito isso. Então, quem serve a Deus, de fato, de verdade, é honrado pelo Pai. É o que Jesus promete. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Você crê? Eu creio. Então, minha amiga, meu amigo, se você o serve, o Pai, vai honrá-lo pela promessa, palavra que ele empenhou através do seu próprio Filho. Agora, se você está sendo desonrada, é porque realmente você não está servindo. Ou não é? Fala a verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você faz a sua vontade e depois quer que Deus venha honrá-lo? Ah, você está querendo brincar. Está jogando. Não, não é assim. A fé inteligente faz a gente pensar, pesar, avaliar se realmente estamos na fé ou estamos na emoção. Se estamos vivendo na fé, pela fé, de fé em fé, ou vivendo de emoção em emoção. Claro, emoção não vai surtir nenhum efeito positivo, só dor, sofrimento, caos, frustração. Essa é a realidade. Há pessoas que estão me ouvindo agora, e eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza, que estão dizendo com a cabeça é verdade. Eu tenho sofrido, embora
creia em Jesus, mas eu tenho gemido. Minha vida não vai para frente. Eu fico dando voltas, só dando voltas, não sai do mesmo lugar. Por quê? Por que Deus não ouve a minha oração? Por que Deus não me dá uma vitória? Não, eu só tenho experimentado derrota. Agora você tem que perguntar também a si próprio, por que você insiste em fazer a sua vontade, teima em seguir a sua vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus? Deus lhe tem emprestado a sua autoridade, o seu poder, a sua fé, para que você possa obedecer a palavra dele. É assim que aconteceu comigo, o que tem acontecido comigo. Deus me tem dado fé para ter poder, autoridade, para executar a vontade dele, não para executar a minha vontade. Se eu uso a fé para executar a minha vontade, então eu estarei sendo desleal, porque Deus me empresta a fé para que eu venha amá-lo de verdade, fazendo a sua santa vontade. Não para que eu venha fazer a minha vontade. Digamos que você vá no banco e pegue um dinheiro emprestado para comprar uma casa. Então o banco vai lhe emprestar o dinheiro para você comprar aquela casa. Mas digamos que no meio do caminho, quando você tiver o dinheiro na mão, você diga assim, não, eu não vou comprar casa, não, vou comprar um carro. Aí o banco vai fazer o quê? O banco vai negar o empréstimo, porque ele emprestou o dinheiro para você comprar a casa, porque a casa ficaria em garantia do seu empréstimo. Ora, assim também é a fé. Deus nos tem emprestado a fé para que nós venhamos realizar a vontade dele. Não a nossa vontade, não agradar a nossa carne. Ele nos tem emprestado a sua autoridade para que a gente venha receber, por exemplo, a cura divina, venha ser próspero, venha ter a família restaurada, restabelecida, sobretudo, venhamos ter a salvação. É para isso que Deus nos tem emprestado a fé. Agora, se você usa a fé para cair na gandália, aí, minha amiga, meu amigo, você vai colher os frutos dessa má administração da fé. E vai perder. Certamente que vai perder. Essa é a fé inteligente. A fé que faz a gente projetar o futuro, faz a gente sonhar. Mas não um sonho de uma noite dormida, bem dormida. Não. O sonho acordado. Não, eu tenho um projeto. E eu vou realizar esse projeto porque eu sei e tenho certeza que é a vontade de Deus. Vai glorificar o Senhor. Aí sim, você vai conseguir realizar esse projeto, esse sonho. Mas se você quiser usar o poder, a autoridade que Deus lhe deu para satisfazer a sua carne, esquece, minha amiga, esquece. Você está perdendo seu tempo. Não tem negócio, não tem acordo. Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos empresta a fé para que nós subamos no seu altar e ali sacrifiquemos a nossa vida. Então nós recebemos fé emprestada para termos coragem para agir a nossa fé. Graças a Deus. Quanta gente gasta o que tem e o que não tem por um momento de glória, tentando ser alguém. Roupa nova, academia, boutique, cirurgia,
deitando em qualquer cama, por dinheiro ou pela fama. Vida passa e chega o dia que a pessoa fica só, que a gente fecha os olhos e a carne volta ao pó. E na escuridão profunda, onde tudo se acalma, vem a última pergunta: pra onde vai a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade, se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece, e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade, se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece, e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade, se na hora da verdade você perder a salvação? A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar de fé para a sua vida. Nós vamos agora ouvir testemunhos de fé de pessoas que têm usado a fé com sabedoria, têm usado esse empréstimo que Deus tem feito, que é a fé, com sabedoria, segundo a vontade de Deus. E olha só o resultado. Vamos ouvir esses testemunhos. Meu nome é Alessandra Zanuto, eu tenho 38 anos e antes de conhecer o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito nervosa, muito agitada, eu não tinha muita paciência com outras pessoas. Então, assim, isso me dificultava muito, às vezes, até mesmo no trabalho, porque eu sempre tive cargos autogerenciais que, com a minha agitação e a minha ansiedade, atrapalhava eu tomar decisões de estratégias. Era uma pessoa que eu não acreditava no amor, porque eu vim de uma separação, a minha família, todos são separados, todos traem, então assim, eu não acreditava mais no amor. Então, todo o vazio que eu tinha, eu jogava em cima do trabalho. Então eu era uma pessoa muito workaholic, essa era a verdadeira palavra, uma pessoa que trabalhava muito, porque todo aquele vazio eu externava para o trabalho. E por não acreditar no amor, eu era uma pessoa que eu saía com várias pessoas, com vários homens, mas
não querendo nada sério. Então eu só tinha casos, eu não queria ter nada sério com ninguém. Eu acabei perdendo o emprego, era o emprego dos meus sonhos na época, e eu me vi sozinha, me vi isolada, tendo a minha filha para criar, o pai não ajuda. Então eu cheguei a um momento que eu passei a pensar o que eu ia fazer da vida. E eu tive realmente pensamentos de morte. Eu nunca tentei me matar nem nada, mas passava os pensamentos que era melhor morrer, que eu e minha filha morresse, do que ter a vida que eu estava tendo. E foi até que eu recebi o convite e eu fui. E quando eu cheguei, eu vi que era totalmente diferente do que eu pensava. Eu me derramei para Deus aquele dia. Eu externei toda aquela vida que eu tive, eu consegui externar para Deus aquele dia. E pedir para Deus, se realmente Ele existisse e se realmente eu tivesse chances, eu iria servi-lo. Então, a partir desse momento, eu entreguei minha vida no altar. Eu não tinha nada para entregar para Deus, nada, a não ser a minha própria vida. Então, eu entreguei a minha vida no altar, comecei a fazer o que era, todo o direcionamento que era dado, eu comecei a praticar. Eu tinha bastante dúvidas, eu tirava essas dúvidas que eu tinha e fui caminhando, até que chegou um momento que eu fiz um propósito com Deus, que era algo muito forte, que era um sacrifício muito grande para mim, como pessoa, era o meu eu que ia ser sacrificado. E eu falei para Deus, eu quero te conhecer. Foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Ali veio tudo. Todo o meu passado, tudo parecia que eu estava sendo perdoada de tudo, assim, eu estava sendo realmente perdoada de todas as coisas que eu tinha feito antes de conhecer a Deus. E em seguida, eu buscando, eu querendo cada vez mais de Deus, com a minha vida sempre no altar, sendo obediente, sendo fiel, obedecendo tudo que era dado a nós, todo o direcionamento que era nos dado, eu recebi o Espírito Santo. Aí tudo mudou. Tudo mudou mesmo. Eu comecei a me sentir uma pessoa forte, eu comecei a ter paz, eu comecei a perdoar tudo aquilo que eu não perdoava, mãe, o jeito de ser da família, sabe, todas as traições que me deixavam muito chateada, aquilo eu comecei a perdoar, eu comecei a entender de tudo de onde vinha aquilo, eu comecei a ser uma pessoa mais tranquila com a minha filha, eu comecei a dar direcionamentos para ela, que até então a gente nunca tinha entrado numa igreja, então ela não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar em Deus, então eu comecei a ensiná-la também, e de repente eu comecei a ver que eu tinha um domínio próprio, ter domínio de toda aquela ansiedade que eu tinha, aquela agitação, veio a calma, veio a paz, veio a tranquilidade, veio a certeza que tudo ia dar certo, que tudo ia acontecer no seu tempo. Não importa quais são as lutas, o que acontece, tenha certeza que o Espírito Santo está comigo, que eu vou conseguir dar a volta por cima, que eu vou conseguir fazer acontecer. Então, assim, eu acho que esse poder, essa força que vem do alto mesmo, do Espírito Santo, é a coisa mais importante que hoje eu tenho. Então, hoje, o Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Tudo mesmo, assim, eu não coloco nada na frente dele. Tudo que eu faço, eu peço o direcionamento dele. Todas as coisas que eu vou tomar como decisões importantes ou não tão importantes, eu peço o direcionamento do Espírito Santo, porque Ele é a minha paz, é a minha fonte, é a minha base, e sem essa base eu tenho certeza que eu não consigo chegar onde eu quero e não conseguiria estar onde eu já estou. Meu nome é Mariane, eu tenho 22 anos e eu fui enferma na fé. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com ansiedade, era diabética, tinha doenças, depressiva, tentei o suicídio. Eu comecei a fazer as minhas correntes, comecei a ir sexta, a ir domingo, a ir quarta, comecei a ser dizimista, a ter temor a Deus, me batizei nas águas, lutei pelo meu batismo com o Espírito Santo e eu comecei a colher os bons frutos dessa fé. Comecei a ter paz, coisa que há anos eu não tinha, eu não precisava mais sair, não precisava ir para balada, porque Deus preenchia aquilo que faltava em mim. Tive o meu primeiro amor, amava evangelizar, ganhar almas, e eu gostava de ajudar as pessoas. Eu era uma pessoa agradável, feliz, simpática. Eu buscava ter a minha comunhão com Deus. Sempre estava presente nas minhas orações, ouvindo o Bispo Macedo, lendo o blog do Bispo, e isso alimentava a minha fé. E foi quando que no meu trabalho começaram a me pedir para mim mais,
ficar até um pouco mais tarde. Eu comecei a ficar. Até então, que era um dinheiro a mais para mim. Só que nisso eu fui deixando de ir para a igreja, fui deixando de conversar com as pessoas, ajudar as pessoas, por conta que eu trabalhava até muito tarde. Isso eu comecei a deixar de orar, comecei a deixar de jejuar, comecei a deixar de ler a Bíblia, porque eu chegava em casa cansada, não queria ler a Bíblia porque eu queria dormir, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar. E como eu chegava muito tarde, eu não tinha mais tempo para ter a minha comunhão com Deus. E a minha fé começou a ficar enferma. Ir para a igreja já não fazia mais diferença, ir quarta-feira, se eu perdesse uma Santa Ceia eu falava, a próxima eu vou. Eu já não me importava se eu fosse perder uma sexta-feira, se eu não fosse jejuar, se eu não lisse a Bíblia hoje, amanhã eu lia. E isso foi começando a minha fé a afundar. E foi quando a minha falta de temor com Deus foi tão grande que eu toquei no meu dízimo. E eu comecei a colher frutos dessa desobediência. Logo eu perdi o meu emprego, sujei o meu nome, várias dívidas, pessoas me cobrando. E eu não tinha como arcar com as minhas dívidas porque eu estava desempregada. Meu comportamento mudou. Eu já comecei a sair com pessoas que eu não devia sair, pessoas enfermas também. Comecei a ir para barzinhos, comecei a passar noites fora, coisas que eu firme, forte na fé, eu não fazia. Foi quando eu comecei a me relacionar com uma pessoa que destruiu a minha fé. Eu já não me importava se ela era de Deus, se não era, se ela estava enferma, se ela não estava, e se isso iria prejudicar a minha fé. Eu já estava tão cega que para mim só importava ela. E foi aí que eu me afundei totalmente. Tudo para mim estava perdido, a minha fé estava perdida. E o pior de tudo não era a vida financeira, não era dívida, era o meu vazio. Eu já estava longe de Deus. Até então que eu ouvi uma palavra. E essa palavra tocou no meu coração. Foi quando eu parei e pensei, peraí, é a minha salvação que está em jogo. E eu voltei. Comecei a fazer a corrente de domingo, de manhã. Por mim, eu ia a todas as reuniões para ser preenchida, porque eu queria aquele Deus de volta. E eu agindo a minha fé. Comecei a me lançar nos propósitos. Comecei a fazer aquilo que eu não fazia mais. Então eu mudei. E eu voltei a ter temor com as coisas de Deus. Voltei a ser dizimista, voltei a ser ofertante, orar, jejuar. Isso tudo se tornou prioridade para mim. E eu voltei a ter aquela paz. O vazio que eu sentia foi preenchido. Eu tive meu reencontro com Deus. E eu comecei a colher os bons frutos da minha obediência. Logo eu arrumei um emprego 2 vezes mais abençoado, que não me impede de ir para a igreja, não me impede de buscar a Deus. Voltei a ter a minha fé ativa. Hoje é um prazer falar de Deus para as pessoas. Hoje eu sou feliz, sou alegre, sou meiga, sou simpática de novo. As pessoas veem a diferença, veem Deus em minha vida. E tudo isso aconteceu porque eu cuidei da minha fé. Eu tratei daquela fé enferma. E hoje eu sou feliz. Meu nome é Cibele Moura, eu tenho 31 anos. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu sofria com um vazio imenso dentro de mim. Eu cresci sem a figura do meu pai, então eu procurava aquela segurança, aquela proteção em coisas, em pessoas. Então, na minha adolescência, eu comecei a procurar essa segurança nos relacionamentos amorosos. Crendo nisso, que alguém poderia trazer para mim, me completar, ou me trazer essa segurança, eu cheguei a me casar. Mas foi um casamento muito frustrado. Eu me sentia diminuída cada vez mais. Então eu comecei a achar que uma gravidez poderia me preencher. Então eu cheguei a engravidar, perdi, culpava todo mundo, culpava tudo, de que a minha felicidade estava dependendo de alguém, ninguém conseguia me fazer feliz. O meu sorriso, ele aparecia nas fotos, mas não era sincero. Dentro de mim estava mesmo muito vazio, muito escuro. Então eu cheguei a me separar. Quando eu vi que aquilo não estava mudando o meu interior, aí eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais para onde olhar. Então eu recebi um convite para me entregar, para conhecer Deus verdadeiramente, para conhecer o caminho que poderia e que iria me preencher. Quando eu vi que as minhas escolhas só estavam me levando cada vez mais para o fundo, então eu decidi conhecer. Eu já não tinha mais nada para perder. Então eu comecei a fazer tudo com muita força. A força que eu tinha para me entregar para as coisas erradas ou para as minhas vontades, eu comecei a obedecer cada passo que era dito para a gente. O que precisa para conhecer o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo?
Como que você fez? Como que eu alcanço isso? Como eu enxergo? Mas eu não poderia nem imaginar quão grande seria essa experiência. Não poderia imaginar. Mas eu fui seguindo e eu percebi que aquela minha decisão de querer conhecer a Ele já estava mudando. Eu já não precisava mais fazer coisas para estar feliz. Eu não precisava mais sair para lugares para me sentir bem. Só o fato de eu querer conhecer e receber o Espírito de Deus já estava me dando ânimo. Então eu queria mais e mais. Então eu orava com muito mais intensidade e com mais sinceridade. Eu me entregava mesmo. No jejum não era mais aquela coisa religiosa que eu sabia que tinha que fazer. Não, eu queria aquela experiência. O que tanto me diziam que ia mudar a minha vida, eu queria. Então, eu fiz com muita intensidade, eu entreguei. Não era mais 90% ou 99% da minha vida. Foi todo o meu pensamento, toda a minha vontade, todo o meu futuro eu coloquei na mão de Deus. Então eu tive um momento em que eu apenas me entreguei, adorei a Deus. Tive aquele momento que não era mais de emoção. Eu estava pensando, decidindo ter esse encontro, ter essa experiência. Então eu fui batizada com o Espírito Santo. E é indescritível. Se já tivemos paz em alguns momentos ou alegria, não dá para comparar, não dá. Você percebe que o Espírito Santo é o tudo. Só Ele traz a paz que é plena. Mesmo você passando por problemas, por guerras, você tem paz dentro de você. E é isso que impulsiona a gente a querer ter mais dele, a conhecer cada dia mais dele, a se negar mais. Então, o sorriso ou a felicidade, eu não preciso forçar. A gente não precisa mais querer demonstrar que está bem, porque dentro de você está bem, está o maior tesouro. O Espírito Santo, Ele é o meu refúgio, a minha força, a minha fortaleza. É nele que eu me abrigo, é nele que eu busco estar em paz e para vencer tudo. Ele é o meu refúgio. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Veridiana e eu quero falar um pouco do livro A Voz da Fé. Esse livro me ajudou muito a entender melhor como usar a famosa fé racional, a fé inteligente. Sempre me perguntei, poxa, como que é realmente usar essa fé inteligente? E eu descobri através desse livro que através da obediência, de não ficarmos dependendo de sinais, de não ouvirmos a voz dos outros, mas assim, da certeza da palavra de Deus, da certeza da promessa de Deus. A gente pode seguir sem olhar para os lados. Então eu achei muito interessante esse livro, porque ele me ajudou na minha caminhada da fé no meu dia a dia. Tanto é que assim, eu li um capítulo por dia. Cada capítulo realmente me dava uma nova direção. Então, eu indico a todos que querem realmente entender como deixar de ser emocional e se tornar um cristão com uma fé mais ativa, mais racional. E eu agradeço muito por essa literatura. Realmente é uma literatura que eu vou manter na minha cabeceira. É uma literatura que, se você empresta ou se você dá para alguém, você precisa repor esse livro e estar lendo e relendo frequentemente. O livro A Voz da Fé, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. O adquira agora, com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus, graças a Deus, estou consciente de que você não apenas ouviu a palavra de Deus, mas também ouviu os fatos que mostram que essa palavra tem o mesmo poder hoje como teve no dia em que foi falado. Então, amiga e amigo ouvinte, a vida é sua.
Você tem o direito de escolher obedecer ou desobedecer, seguir a vontade de Deus ou não. Depende de você. Você é dono do seu nariz. Agora, saiba, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Se você semear aquilo que é bom, que é a obediência à palavra de Deus, fazendo a vontade dele, então você vai colher os frutos dessa obediência, que são as bênçãos. São as bênçãos, as muitas bênçãos, milhares de bênçãos prometidas na santa palavra de Deus. Agora, se você não obedecer, você vai continuar colhendo sofrimento e dor, e ninguém vai poder fazer nada por você. Só você mesmo pode decidir a sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. Eu vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro.